Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de quarta-feira. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Hoje, 8 de setembro de 2021, Poesia dos Imortais. Como todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós temos um encontro com os benfeitores amigos, com os poetas da imortalidade, e é muito bom estarmos juntos com esse mesmo intenção, com essa mesma proposta, podermos juntos entrarmos nesse clima espiritual. Isso é muito bom. Amigos queridos, faltam apenas 4 minutos para as 20 horas. Nós vamos saudando os amigos que vão chegando. Boa noite, Anne. Boa noite, Sueli. Ivanildo, que bom. Arnaldo, Eudócia. Todos esses amigos queridos que estão sempre conosco, todas as noites, porque fazemos 5 lives por semana, domingo, segunda, terça, quarta e quinta-feira, sempre às 20 horas. E para iniciarmos a nossa noite, Poesia dos Imortais, nós vamos abrir numa página, um livro de mensagens, Vinha de Luz, para que nós possamos entrar nesse clima de paz, de harmonia. No livro Vinha de Luz, Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Eu abri na mensagem 88, Tu e tua casa. Essa passagem se encontra em Atos, capítulo 16, versículo 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Emmanuel traz o seguinte comentário. Geralmente, encontramos discípulos novos do Evangelho que se sentem profundamente isolados no centro doméstico, no capítulo da crença religiosa. Afirmam-se absolutamente sós, sob o ponto de vista da fé. E alguns, despercebidos de exame sério, tocam a salientar o endurecimento ou a indiferença dos corações que os cercam. Esse reporta-se a zombaria de que é vítima. Aquele outro acusa familiares ausentes. Tal incompreensão, todavia, demonstra que os princípios evangélicos lhes enfeitam a zona intelectual, se lhes penetrarem o âmago do coração. Por que salientar os defeitos alheios, olvidando, por nossa vez, o bom trabalho de retificação que nos cabe no plano da bondade oculta? O conselho apostólico é profundamente expressivo. No lar, onde existe uma só pessoa que creia sinceramente em Jesus e se lhe adapte aos ensinamentos redentores, pavimentando o caminho pelos padrões do Mestre, aí permanecerá a suprema claridade para a elevação. Não importa que os progenitores sejam descrentes, que os irmãos se demorem endurecidos, nem interessam a ironia, a discussão áspera ou a observação ingrata. O cristão, onde estiver, encontra-se no domicílio de suas convicções regenerativas para servir a Jesus, aperfeiçoando e iluminando a si mesmo. Basta uma estaca para sustentar muitos ramos.
uma pedra angular equilibra um edifício inteiro. Não te esqueça, pois, de que se verdadeiramente aceitas o Cristo e a Ele te afeiçoas, serás conduzido para Deus, tu e tua casa. Senhor Jesus, emissários do bem, damos início a esse encontro, poesia dos imortais, e te pedimos, Senhor, a tua presença entre nós. Envolva-nos, Senhor, com a tua proteção e com a tua paz. E ser conosco, Senhor, agora e sempre. Que bom, estamos juntos. Boa noite, Sueli. Boa noite a todos esses amigos queridos que todas as quartas-feiras vêm junto para esse banquete espiritual. Os amigos, os poetas da imortalidade aqui se encontram e nós vamos dando continuidade ao nosso encontro de todas as semanas que nós estamos trazendo o livro Parnaso de Além-Túmulo. E hoje vamos dar continuidade a uma poesia que nós havíamos iniciado a semana passada. Como a poesia era muito longa, nós resolvemos dividi-la em 2 momentos. Estamos falando do poeta Guerra Junqueiro, Abílio Guerra Junqueiro, poeta português, nascido em 1850 e desencarnado em 1923. Guerra Junqueiro era conhecido no Brasil como épico dos maiores da língua portuguesa. Notável, sobretudo, pela sua veia combativa e satírica, vemos por sua produção de agora, no Além-Túmulo, que esses anos agora como espírito desencarnado, os anos do Além-Túmulo, não lhe alteraram a sadia e lúcida mentalidade, nas mesmas diretrizes. Nós trouxemos a semana passada a poesia O Padre João. Comentamos a metade da poesia e hoje nós vamos dar continuidade a essa poesia, porque, como nós dissemos, é uma poesia longa e não daria para que a gente falasse ela toda de uma vez só. Mas nós vamos continuar e vamos aqui ver onde que nós paramos para que a gente possa dar continuidade. Vamos ver, porque como ela é um pouco longa, e eu não sei o que aconteceu, que eu agora me atrapalhei um pouco e tirei ela da sequência. Mas assim vocês vão exercitando também um pouquinho da paciência, não é verdade? Então, vamos à poesia. O Padre João. A poesia prossegue dizendo o seguinte: fitou extasiado a natureza em festa, as árvores, a flor, os mares, a floresta, e como se o animasse uma chama divina, despiu-se do negrume espesso da batina, e fitando a chorar, o céu, estrelejado, encheu a solidão com as vozes do seu brado. Ó Igreja,
Não tens a ideia que eu sonhava, a luz radiosa e bela, a luz eterna e rara, que nos vem de Jesus. Tua mão não conduz as plagas da verdade, mantendo inutilmente a pobre humanidade no mal da ignorância, túrbida e falaz, crestando a fé, roubando a luz, matando a paz. Torturas a verdade, endeusas a matéria e transformas o padre em trapo de miséria, no farrapo de sombra, exótica e execrável, no fantasma ambulante, em treva interminável. É um blasfemo quem crê que em teus nichos e altares guarda-se a essência pura e imácula de Deus. Eu vejo, desde a flor, as luzes estelares, na piedade, no amor, na imensidão dos céus. Ó Igreja, o dogma frio é um calabouço escuro e eu quero abandonar a noite da prisão. Prefiro a liberdade e a vida no futuro, guiando-me o farol da fúlgida razão. Desprezo-te, ó torreão de séculos trevosos, ruínas de maldade estúltica a cair. Eu quero palmilhar caminhos luminosos que minha alma entrevê na aurora do porvir. E o padre emudeceu, submergido em pranto, achou mais belo o céu e o seu viver mais santo. Pairava na amplidão, estranho resplendor, a natureza inteira em lúcida poesia repousava feliz nas preces da harmonia. Era o festim do amor no firmamento em luz que celebrava a grandeza de uma alma que voltava ao redil de Jesus. Linda poesia. Guerra Junqueiro, o Padre João. Vamos procurar compreender melhor algumas palavras que o poeta nos traz. Fitou extasiado a natureza em festa, as árvores, a flor, os mares, a floresta, e como se o animasse uma chama divina, despiu-se do negrume espesso da batina, e fitando a chorar o céu estrelejado, o céu estrelejado, o céu que começou a encher-se de estrelas. Encheu a solidão com as vozes do seu brado. Ó Igreja, não tens a ideia que eu sonhava, a luz radiosa e bela, a luz eterna e rara, que nos vem de Jesus. Tua mão não conduz às plagas da verdade. Tua mão não conduz às plagas da verdade. Ao país, à região da verdade, mantendo inutilmente a pobre humanidade no mal da ignorância túrbida e falaz, no mal da ignorância túrbida, sombria, escura, inquietante, perturbada, no mal da ignorância túrbida e falaz, falaz, que engana, que ilude, ardilosa, enganosa, crestando a fé, roubando a luz, matando a paz, crestando a fé, queimando superficialmente, levemente, em sentido figurado,
crestando a fé, saqueando, desfalcando. Torturas a verdade, endeusas a matéria, e transformas o padre em trapo de miséria, no farrapo de sombra, exótica e execrável, no fantasma ambulante em treva interminável. É um blasfemo quem crê que em teus nichos e altares guarda-se a essência pura e imácula de Deus. Eu vejo, desde a flor, as luzes estelares, na piedade, no amor, na imensidão dos céus. Ó igreja, o dogma frio é um calabouço escuro e eu quero abandonar a noite da prisão. Prefiro a liberdade e a vida no futuro, guiando-me o farol da fúlgida razão. Desprezo-te, ó torreão de séculos trevosos, ruínas de maldade, estúltica a cair. Eu quero palmilhar caminhos luminosos que minha alma entrevê na aurora do porvir. E o padre emudeceu, submergido em pranto, achou mais belo o céu e o seu viver mais santo. Pairava na amplidão estranho resplendor, a natureza inteira em lúcida poesia, repousava feliz nas preces da harmonia. Era o festim do amor, no firmamento em luz, que celebrava a grandeza de uma alma que voltava ao redil de Jesus. Voltava ao redil, voltava de um sentido figurado a um lugar onde se encontra conforto, regaço. Voltava ao seio de Jesus. Amigos, vamos analisar a poesia de Guerra Junqueiro. Padre João, analisando essa poesia à luz do Evangelho e do Espiritismo, nós recordamos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, cujo título desse capítulo é Meu Reino Não É Deste Mundo. Vem falando sobre a vida futura. E nós lembramos também no Evangelho de João, capítulo 18, versículos 33 e seguintes. E esse Evangelho de João se encontra também no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque nós sabemos que Kardec selecionava trechos do Evangelho que compôs o Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. A vida futura. E essa passagem que se encontra no Evangelho de João, capítulo 18, vem tratando daquele momento, um momento muito triste, porque foi o momento quando Jesus é preso. Jesus é preso, ele é conduzido até Pilatos, e nós sabemos tudo o que acontece a partir dali. E João vem relatando, Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe, és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Eu aproveito, antes de prosseguir, convidar vocês que estavam conosco a semana passada
E aqueles que porventura não estavam conosco a semana passada, depois revejam a primeira parte dessa poesia, Guerra Junqueiro, a poesia que nós trouxemos hoje é 8, dia 1º de setembro, a poesia do dia 1º de setembro, Guerra Junqueiro, está lá na nossa playlist do nosso canal do YouTube, Poesia dos Imortais, para que vocês compreendam bem todo esse sentido dessa poesia. Quando o Padre João, ele começa a questionar tudo aquilo que ele presenciava dentro daquela igreja do qual ele fazia parte. E nós falamos a semana passada do início do cristianismo, aquele cristianismo redivivo, cristianismo primitivo. Então, quem estava conosco, recorda. E quem não estava, aproveitem, revejam a primeira parte dessa poesia. E nós agora estamos dando continuidade à segunda parte, porque como é uma poesia longa, mas nós percebemos aqui o quê? O Padre João, ainda nesse questionamento com relação àquela igreja que ele fazia parte, mas que era uma igreja que passava uma forma de ver, de esclarecer as pessoas com as quais ele não concordava mais. E ele se sentia muito incomodado com aquilo. Mas, para fazer essa ligação entre o Evangelho e o Espiritismo, nós trouxemos o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem falando dessa vida futura e trazendo essa passagem que está lá em João, quando Pilatos começa a questionar a Jesus se ele era o rei dos judeus. E Jesus diz: se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus, mas o meu reino ainda não é aqui. E Pilatos continua. Disse-lhe então Pilatos: és, pois, rei? Jesus lhe respondeu: tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Vamos analisando e vamos procurar fazer essa ligação com que o Padre João vem falando na poesia. Ele fala dessa vida futura, ele fala desse redil de Jesus. E Kardec agora, no Evangelho, no capítulo 2, ele começa a trazer comentários em cima da passagem de João. E Allan Kardec nos diz, por essas palavras que estão transcritas no Evangelho de João, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta a que a humanidade irá ter e como devemos constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Em geral, a nossa preocupação é com o presente, com o momento, com agora. Mas Kardec nos alerta. Nós precisamos ter essas maiores preocupações, não é com esse momento agora, mas é o que nós estamos construindo para a gente poder avistar mais adiante essa vida futura. Todas as suas máximas, prossegue Kardec, se reportam, todas as máximas de Jesus se reportam a esse grande princípio, a vida futura. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais. De onde vem que os que não creem na vida futura, imaginando
que Jesus apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Ou a pessoa não consegue compreender o que Jesus queria dizer, ou acha que é uma mensagem tola, infantil, pueril. Mas o Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo quando os homens já se mostram maduros bastante para apreender a verdade. O padre questionava. Ele diz que seria blasfemo aquele que acreditasse que as respostas estavam ali, naquele templo. E nós estamos procurando trazer a essência do Evangelho, a mensagem do Cristo, esse Evangelho redivivo, o cristianismo redivivo, através do Espiritismo. Porque Jesus havia prometido, esse Consolador, havia prometido que pediria ao Pai e Ele nos enviaria um Consolador, que é o Espiritismo. Porque ele veio no momento exato, é o que Kardec diz. Os homens, quando surge o Espiritismo, já tinham condições, já se encontravam mais maduros para poderem apreender a verdade, poder assimilar essa verdade, que Jesus já havia dito: conhecereis a verdade e ela vos libertará. É necessário compreendermos a verdade. Prossegue Kardec. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, torna-se uma realidade material, que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares, os que as descrevem nas suas fases, todas e em todas as suas peripécias, ou melhor, em todas as... voltando um pouquinho para que a gente não se perca. Ele foi falando, Kardec, do Espiritismo, dessa vida futura, que não é um simples artigo de fé, que não é uma mera hipótese, porque tem todo um embasamento. E ele diz, e esse propósito facultam a mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto, como toda a gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. Ora, prossegue o codificador, a descrição da vida futura é tão circunstancialmente feita, são tão racionais as condições, ditosas ou infortunadas, da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam, que cada um aqui, a seu mau grado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto assim sendo, patente fica a verdadeira justiça de Deus. Mas nós sabemos que mesmo com todas essas provas que nos vêm através do Espiritismo, ainda há aqueles que são descrentes, que dizem, não, eu não aceito, eu não admito. Mesmo com os espíritos desencarnados vindo dar os seus testemunhos, trazer através dos médiuns, contando como que é o mundo espiritual, como que ele se deparou ao desencarnar, como é que o que ele viu, o que ele encontrou, muitos ainda relutam em aceitar. Nós trouxemos aqui trechos do livro Cartas de uma Morta, que a própria mãe do Chico Xavier ditou para ele, da espiritualidade,
E ela vai contando desde o momento do seu desencarne. As sensações, quando ela chegou do outro lado, quem ela encontrou, aonde ela foi, as visitas que ela realizou. Mas nós ainda, muitos de nós, ainda temos dificuldades de compreender, de apreender, como diz Kardec. Mas ele prossegue. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida futura. Quando nós somos ateus, materialistas, acreditamos que morreu e agora é o nada, só existe uma única oportunidade, e se tivermos perdido essa oportunidade, padeceremos num inferno eterno, ou se tivermos sido muito bons, iremos para um paraíso eterno. Nós, quando temos esse entendimento assim ainda equivocado, ainda não temos essa compreensão da vida futura, a nossa fé, ela se abala. Porque para a fé ser inabalável, nós temos que ter respostas firmes, concretas, objetivas. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. Eu já falei isso várias vezes. Quando nós temos essa compreensão, por pior que seja o momento atual, por maior que sejam as dores, as aflições, as decepções, nós sabemos, é passageiro, é um átimo diante da eternidade que somos nós, espíritos imortais. Mas quando nós não temos essa compreensão, 1 minuto se transforma em 1 hora se transforma em 1 século de sofrimento, de dor. As vicissitudes e tribulações dessa vida, quando nós já temos essa compreensão da vida no futuro, aí não passam de incidentes que ele suporta, que nós suportamos com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhe um estado mais ditoso. Nós vamos pensar assim, nossa, agora eu estou passando por isso, mas isso é muito passageiro, mas eu sei que logo, em breve, eu terei o quê? Um estado mais ditoso, um estado mais feliz, mais tranquilo, mais harmonioso. À morte, nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Mas, amigos, eu gosto sempre de reforçar isso. A morte é a libertação. De acordo com a nossa conduta no presente, será essa porta que se abrirá na vida futura, no mundo espiritual. Será de prazer, de paz, de harmonia, ou às vezes não. Precisamos começar a semear agora. Mas, por outro lado, nós temos que ter a convicção de que nós vamos retornar no momento exato, quando Deus achar que deve ser. E não ficar pensando, então se a morte é a libertação, eu quero morrer agora. Não. Quantos se iludem, às vezes querendo encontrar um ente querido que já foi, que já retornou, e pensa que se morrer
que vai encontrar esse ente querido e pensa de antecipar o seu retorno, porque assim vai se deparar com aquele ser amado. Não. Nós vamos encontrar, sim, a libertação através da morte, com o que semearmos hoje, com a nossa fé, com a nossa resiliência, com a nossa paciência e aguardando o momento que Deus resolver dizer: agora é o momento da sua libertação. Aí sim, aí nós vamos encontrar uma mansão de bem-aventurança, uma mansão de felicidade e de paz. Somente assim, sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. Porque o desespero que muitos de nós sentimos é porque não temos ainda essa fé, essa convicção, essa certeza. E da mesma forma que o Padre João assim se manifesta. O padre, na poesia, ele disse assim: e eu quero abandonar a noite da prisão. Prefiro a liberdade e a vida no futuro, guiando-me o farol da fúlgida razão. E nós voltamos novamente a João, Evangelista João, capítulo 10. Agora a partir do 1º versículo. É Jesus dizendo. E quando Jesus queria afirmar alguma coisa com muita veemência, ele falava a mesma palavra 2 vezes. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este, o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele lhe dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Olha que Jesus afirma: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todo quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. Eu sou a porta. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A promessa de Jesus: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, está em João capítulo 10, versículos 10 a 15.
Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. A promessa de Jesus. Eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas ovelhas. O poeta nos traz. A natureza repousava feliz, celebrava a grandeza de uma alma que voltava ao redil de Jesus. A grandeza de uma alma que voltava ao redil de Jesus. O Padre João, na poesia, faz o caminho de volta. A natureza repousava feliz, celebrava a grandeza de uma alma que voltava ao redil de Jesus. A natureza celebra a volta do Filho aos braços do Mestre, a volta do Filho pródigo, fazendo caminho de volta para o seu lar. Gratidão ao poeta Guerra Junqueiro, gratidão ao nosso venerável Francisco Cândido Xavier. Amigas queridas, que bom estarmos juntos, dando um abraço para SGT Mármores, para Jatovisky, para Sueli, para Rosa, para todos que estão aqui conosco. Muito bom estarmos juntos. Convidamos vocês que estão sempre aqui conosco e aqueles que estão chegando pela primeira vez. Ao final, nós sempre fazemos uma vibração. Nós fazemos também o passe magnético espiritual. Quem desejar, coloque agora o seu copinho ou a sua garrafinha de água para ser magnetizada, para ser consumida ao final. E nós vamos aproveitar, enquanto quem ainda não providenciou a água, providencie o seu copinho. O meu já está aqui. Eu vou aproveitar e vou tomar um pouquinho e depois o restante vai ser magnetizada. Aproveitamos hoje, quarta-feira, amanhã é quinta-feira. Toda quinta-feira nós temos somente pelo Facebook, na quinta-feira, o nosso curso Cure-se e Cure pelo Magnetismo. Quinta-feira, 20 horas, o nosso curso Cure-se e Cure pelo Magnetismo. Estão todos convidados a participar. Entrem lá na playlist do nosso canal do YouTube, Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, e revejam. Lá pela playlist tem todas as aulas. Cure-se e Cure pelo Magnetismo. Nós temos palestras, o estudo do Evangelho, os cursos, Poesia dos Imortais,
tudo separadinho lá para o playlist. Temos mais de 700 vídeos postados no nosso canal do YouTube, Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. E temos também o nosso canal do Telegram, SEAC 2012. SEAC 2012. Juntos podemos muito. Vamos nos unir nessa grande rede de esperança, de fraternidade. Então, amigos, nós vamos fazer agora a nossa vibração, mas eu vou pedir a vocês 10 segundos, e enquanto isso vocês já vão entrando nesse clima espiritual. Então vamos juntas. Vamos agradecer a esses emissários do bem. Vamos agradecer também aos poetas da imortalidade que compartilham conosco, a Guerra Junqueiro e todos esses amigos espirituais. E vamos juntos, vamos vibrar. Vamos oferecendo dos nossos melhores pensamentos e sentimentos para aqueles que sentem agora uma necessidade maior de receber. Mantenham-se em sintonia para que os benfeitores amigos possam atuar. E os que sentem condições de doar, vamos fazer agora uma grande rede de doação. De esperança, de paz, de amor, de saúde. Senhor Jesus, emissários do bem, que aqui se encontram em nome do Cristo, com gratidão em nossos corações, nós nos reunimos a essa grande equipe espiritual, convidando Dr. Bezerra de Menezes, benfeitor espiritual da nossa casa espírita, e toda essa rede de trabalhadores do bem, para que possamos agora envolver todo o nosso planeta Terra, que possamos agora juntos adentrarmos nos lares, percorrermos os leitos dos hospitais, as UTIs, as instituições coletivas, as ruas, auxiliando a cada um desses irmãos que padecem de enfermidades do corpo, de enfermidades da alma, e contando com os benfeitores amigos, atuando em nome do Cristo Jesus. Nós também pedimos a esses emissários do bem que possam magnetizar as águas que foram colocadas, as medicações, o soro, o oxigênio, e que possam transformar molécula a molécula na medicação necessária e adequada para cada um desses irmãos. Mas nessa noite também, Senhor, nós pedimos, Senhor Jesus, pelos nossos próprios lares familiares, entes queridos, companheiros de jornada. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que teus benfeitores amigos possam atuar e trabalhar de acordo com as necessidades individuais. E nós nos colocamos também, Senhor, em tuas mãos. Vós, Senhor Jesus, que curaste a tantos enfermos do corpo e da alma, com um simples olhar, com o toque, com a palavra, com um sorriso. Nós te pedimos, Senhor,
permita com que teus mensageiros agora possam nos aplicar o passe magnético espiritual, essa energia de cura que vai envolvendo cada célula perispiritual e física, reequilibrando todo o nosso ser. Nós vamos sentindo agora, Senhor, todo o teu amor se fazendo presente em nossas vidas. Célula a célula, molécula a molécula, nós vamos recebendo essa energia de cura que vai sendo oferecida e nós vamos sentindo o teu amor se fazendo presente em nossas vidas e em nossos corações. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque Tu és amor, és bondade, és perfeição. E com gratidão em nossos corações, Senhor, por tudo que recebemos, por todo este amor, nós só podemos dizer muito obrigado, Senhor. Sê conosco, Senhor Jesus, sê conosco, agora e sempre. Muito obrigado, Senhor. E nós convidamos a todos suavemente, vamos abrindo os nossos olhos, nos situando novamente em nossos lares. Que bom, amigos queridos. Muito obrigado por tudo, Senhor, que recebemos. Aguardamos vocês amanhã pelo Facebook. Cure-se e cure pelo magnetismo. Que a paz de Jesus permaneça junto a cada um de vocês. Até amanhã. Com as bênçãos de Deus.